Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo da nossa série de aplicações do geoprocessamento, para as mais diversas áreas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a área da saúde. A gente vai dar uma olhada nesse artigo aqui, a influência de variáveis ambientais na ocorrência da dengue, utilizando o geoprocessamento em Teresina, Piauí. Beleza? Ela é da Revista Brasileira de Geografia Médica e Saúde. Fechou? E aí quando a gente fala em dengue, o que a gente está muito acostumado? Água parada, né? E aí a gente já pensa logo em precipitação, certo? Chuvas e temperatura, porque o vetor, o mosquito, ele tem ali aquela faixa de temperatura que ele consegue se reproduzir de maneira mais adequada. Mas aí será que essas duas variáveis são as melhores variáveis mesmo para a gente entender essa distribuição sazonal da dengue ou de uma doença específica? Será que a gente não pode usar outras ferramentas? Que outras ferramentas? E aí isso que o autor entrou nesse artigo. Ele está falando sobre o sensoriamento remoto. Ele vai usar o sensoriamento remoto para entender essa distribuição sazonal da dengue. E aí ele não vai se fechar, nessas duas variáveis de precipitação e temperatura. Ele vai botar também índices que a gente trata, índices muito comuns de sensoriamento remoto, como o NDVI e o NDWI, tá? E ele vai fazer essa autocorrelação para tentar ver se bate, né? Se a gente analisando o NDVI e o NDWI, se a gente consegue entender como é que está essa distribuição espacial da dengue, fazer nossas previsões e auxiliar o poder público, beleza? Então vamos lá, como é que ele fez essa autocorrelação aí do NDVI, do NDWI com a dengue? Vamos lá entender o que foi feito nesse artigo. Vamos lá. Aqui tem um resuminho, tá? Ele vai analisar períodos, de 2015 a 2017. Show. Vai usar dados do Landsat 8, tá? Para fazer o cálculo dos índices. Beleza. E aí vamos lá. Vamos descer aqui. Aí aqui uma breve introdução mesmo. Vamos passar, agora sim, materiais e métodos. Ele vai fazer um buffer aqui de 288 metros no perímetro da cidade para definir a área de estudo, Todo artigo, todo projeto, primeira coisa a gente define nossa área de estudo para a gente saber o que a gente vai trabalhar, E aí depois a gente começa a nossa coleta de dados, nossas validações. Fechou? Então vamos lá. Aqui ele só está explicando, o que é o NDWI, o que é o NDVI. Eu já dei bastante aula para vocês, explicando isso, tá? O NDWI é Normalized Difference Water Index, tá? E vai auxiliar a gente a conseguir ver a lâmina d'água, beleza? E a gente tem o NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, tá? Pra gente saber a saúde da vegetação e a gente saber a cobertura, nesse caso, a cobertura vegetal na nossa área de estudo. Fechou? Lá em Teresina. Aqui ele fez um mapinha de localização, clássico, beleza? Vamos descer aqui, resultados e discussões. Aí ele só fez aqui o número de casos, pra gente entender como é que estava a distribuição dos casos. Isso aqui forma geral, nem é nada muito de geoprocessamento ainda, se foram dados, provavelmente o cara fez lá no Excel, tá? Aqui ele já fez um mapa, tá? Dos casos de dengue distribuídos espacialmente, como é que tá essa distribuição, beleza? Agora a gente já começou com as nossas análises de geoprocessamento, até aqui uma análise básica, que a maioria das pessoas realmente faz, assim, nos artigos, na literatura a gente encontra bastante desses mapas, que é um mapa bem básico. Show, só para mostrar mesmo como é que tá essa distribuição espacial. Aí a gente vai descendo aqui, vamos lá. Isso aqui posso passar? Agora sim, a gente tem um gráfico aqui da precipitação, temperatura, beleza? E agora que a gente vai pro foco desse artigo, pro diferencial, que é essa análise de lâmina d'água e cobertura vegetal. Lâmina d'água, ele conseguiu extrair esses valores a partir da análise de NDWI, tá? NDWI e a cobertura vegetal pelo NDVI. E aí ele vai fazer a correlação, com os casos de dengue, para ver se essa correlação está dando mais alta ou mais baixa do que usando aquelas variáveis ambientais que todo mundo usa, que todo mundo já conhece para estudar casos de dengue, como precipitação e temperatura. Aqui o resultado dele do NDWI, tá vendo que já extrai todas as lâminas d'água, todos os corpos hídricos, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui, não sei se vocês conseguem ver bem. Ele extrai certinho o que é corpo hídrico, beleza? Ó. Show. E aqui mesma coisa o NDVI para ver a vegetação, tá? Consegui extrair aqui a cobertura vegetal. E aí ele vai fazer essa relação, ó. Correlação linear simples, tá? Ele fez uma correlação linear simples. E olha só que interessante, galera. Quanto mais perto de 1, melhor, tá? Então a gente está aqui, ó, 0,87, tá? Quando a gente fez o NDWI, 0,84 quando a gente fez o NDVI. Aqui é de temperatura, tem a ver
porque se a temperatura também sobe muito ou desce muito, já não está numa faixa ideal de reprodução do vetor, tá? Mas aí se você levar em conta aqui, ó, a precipitação só 0,82, tá abaixo, tá? A temperatura também, tá vendo que não tá dando uma correlação tão alta quanto água e vegetação aqui, NDWI e NDVI. Então, às vezes, a gente está fazendo análise e a gente esquece que a gente pode usar o sensoriamento remoto, fala assim, ah, não, área da saúde, eu vou só trabalhar aqui com meus dados e não pensa em outras possibilidades que podem te dar uma relação, né, uma correlação ainda maior, como foi o caso aqui do autor que achou para o NDVI e o NDWI. Beleza? A gente depois ele faz umas análises aqui do R2, ó. Show, ó. Pode ver aqui, ó, quando a gente faz a cobertura vegetal, ó, a gente tem um R2 próximo, tá, de 0,92 aqui, beleza? Então é um R2 muito bom, show? Aqui mesma coisa para lâmina d'água, a gente tem, ó, 0,76 o R2. Se comparar aqui com as outras, tá, ó, precipitação 0,66, beleza? Temperatura média do ar, temperatura máxima média aqui, 0,34, 0,57. Então, tá vendo como essa análise de regressão aqui tá dando um R2 melhor, tá? Para lâmina d'água e para cobertura vegetal, fechou? E aí a gente chega aqui nas conclusões do autor, né, que o NDWI e o NDVI, né, eles foram bem eficientes para gerar esses indicadores promissores, né, da ocorrência da dengue, né, beleza? E, né, tanto da correlação quanto os ajustes do modelo matemático foram superiores aos dados da chuva e temperatura do ar, beleza? E aí ele fala que o poder público pode usar esses dados, usar essas informações, usar o poder do sensoriamento remoto, o poder dos satélites mesmo, tá, para identificar espacialmente os setores mais favoráveis à proliferação do vetor. Não se prender somente na análise dos dados de temperatura e precipitação, tá? Eu curti muito esse artigo, bem legal, essa visão do sensoriamento remoto aplicado, né, à área da saúde. Às vezes você pensa assim, ah, não tem como aplicar o sensoriamento remoto. Claro que tem, tá aí uma aplicação que ainda foi mais eficaz do que dos métodos, das metodologias padrões que o pessoal costuma fazer. Eu faria algumas coisas a mais aqui nesse artigo, né, calcularia o índice de Moran, tá, pra gente fazer essa autocorrelação espacial mesmo, usar mais a geoestatística aqui para não só trabalhar com uma análise simples, tá? Ele só fez uma correlação linear simples, tá? Eu trabalharia também com o índice de Moran. Ele usou aqui 2017 para 6 meses do ano, talvez eu pegaria outros anos, né? Faz para 2016, faz 2015, 2019, vai fazer, não sei vamos ver lá de quando é esse artigo. Eu acho que é bem atual. Vamos ver aqui, ele fez para 2017, certo? Ele é de 2019. Tá, então ele poderia ter pego aí dados de 2018, beleza? Tentar, ou anteriores ainda, 2016, para não ficar só um ano, né? Pra gente ter mais dados aí. A ideia principal desse artigo foi cumprida, foi bem feita e conseguiu mostrar, né, a importância da aplicação do sensoriamento remoto aí para a área da saúde. Fechou, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!